Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, e diz assim: Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Pesado, não é? A Bíblia, nas versões mais tradicionais, dizem que nós nos alimentaremos daquilo que falamos, ou seja, uma palavra lançada, ela não é apenas um desabafo, não é apenas uma verdade que precisava ser dita, ou apenas uma opinião. Nós somos filhos de um Deus que criou todas as coisas a partir de sua palavra. Então, nossa palavra também é poderosa para edificar e para destruir, para abençoar ou para amaldiçoar, para a vida ou para a morte. Lembrando que não somente a pessoa que recebe usufruirá disso, mas nós mesmos experimentaremos as consequências da nossa língua. Por isso que no versículo seguinte do capítulo 18 diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Então tem muita gente comendo das palavras malditas que disse. Porque essas palavras, elas são como uma flecha lançada num alvo. E mesmo que em seguida você peça perdão e tire aquela flecha cravada, ali ficou a marca. Ali ficou um furo, um buraquinho. Uma marca que talvez seja desnecessária na vida do outro e que talvez ele nunca mais consiga se estabilizar por conta daquela palavra. Porque aquilo ali se tornou um trauma, uma crença limitante na vida dele. E você interferiu não somente na vida dele, mas das futuras gerações que vão surgir daquela pessoa. Por mais que eu e você peçamos perdão a Jesus, nada apagará as marcas de suas mãos e de seus pés. Nada. O perdão, ele pode tirar a dor, ele alivia, ele faz com que a gente lembre não mais com aquela raiva, com aquela angústia da hora, mas deixou uma marca. O versículo anterior do versículo de hoje, em Provérbios 18, 19, diz que é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões, elas são como as grandes portas trancadas de um castelo. Então não é que fulano tem uma opinião forte e ficou com raiva de você, ou ele é rancoroso. É que fulano foi muito machucado e agora ele está se protegendo de gente como você. Por isso, cuidado com o que você fala. Às vezes é só sua opinião e ninguém pediu. Evite brigas desnecessárias e não adianta dizer que foi sem querer que você, na hora da raiva, soltou aquela palavra. Não é verdade isso, porque Mateus capítulo 12, versículo 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então encha-se do Espírito Santo e as tuas palavras serão benditas e você colherá boas consequências. Até mesmo nossas orações, elas precisam ser guiadas pelo Espírito. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo mês passado. Eu saí de casa para fazer uma oração, porque ao meu ver, tudo já tinha sido feito e agora eu precisava orar pedindo a Deus que Ele fizesse algo que ao meu ver seria melhor. Mas quando chegou o momento de orar, me veio na mente o versículo que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 18. E diz assim: Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E eu imediatamente me assustei,
com esse versículo que veio na minha mente. E eu pensei, isso vai gerar consequências eternas. Mas eu só queria que fosse resolvido aqui na Terra. Mas o que falamos e oramos tem sim consequências que podem mudar a sua história, a vida de futuras gerações e até a eternidade de alguém. Realmente você e eu não temos noção, nós não temos noção do que falamos muitas vezes. E claro que Deus perdoa a nossa ignorância, mas reparar as consequências é bem complicado. Por isso muitas pessoas dizem assim, eu não entendo o que é que eu fiz para estar vivendo o que eu estou vivendo. E ainda nós culpamos Deus de estarmos colhendo frutos amargos, que na verdade nós estamos bebendo do nosso próprio veneno. Muitas doenças podem ser consequências de palavras malditas, até mesmo direcionada a outra pessoa, mas que voltou para você, porque maldito muitas vezes não é o outro a quem você se referiu, aquela pessoa que recebeu a tua palavra, mas certamente é a fonte de onde ela veio, porque certamente ela foi inspiração demoníaca, porque Deus não pediu para que você amaldiçoasse ninguém. Lá no Salmo 141:3 diz assim, Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios, porque nós pecamos constantemente por nossas palavras. E muitas vezes o inimigo, ele nos aperta de um jeito para que a gente solte palavras de maldição, para que a gente solte palavras que vão ecoar na vida de muitas pessoas e vai dar autoridade a Satanás de mexer. Então a gente tem que ter limitações nas nossas palavras, porque muitas vezes o inimigo nos faz amaldiçoar os nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos na mão dele. E aí ele trabalha como ele quer e Deus não pode impedir, porque você que era a autoridade espiritual daquela pessoa, você entregou aquela pessoa ao inimigo quando você disse que aquela pessoa era maldita, que ela nunca ia dar certo, que tudo que ela fizesse ia dar para trás e ela nunca ia conseguir nada na vida. Você entregou ao inimigo para que o inimigo fizesse conforme a tua palavra. Então você tem que tomar muito cuidado. Ele tentou até fazer com que Deus liberasse ele para que ele matasse Jó. Porque Jó era o grande empecilho no mundo da época. Porque Satanás se vangloriava de ser dono de toda essa terra, de todas essas pessoas, porque ele conquistou de Adão isso. Mas aí Deus lembra a ele, mas você viu Jó? Jó não se dobrou para você. Ele disse, mas é porque Jó é muito abençoado, porque você protege demais ele, me entrega ele para você ver. Aí Deus disse, não é pelas riquezas, pode tirar as riquezas dele. Mas é porque ele tem muita saúde, então tira a saúde dele. Mas Deus deu o limite. Porém, na vida dele não toque. Imagina se Deus tivesse liberado Satanás, certamente ele mataria Jó. Então você tem que tomar muito cuidado com como você está liberando as pessoas que estão sobre a tua guarda espiritual. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala até mesmo para a sua vida. Quantas vezes você mesmo está dizendo, eu não vou conseguir, eu vou ali, mas eu sei que não vai dar certo, eu nunca vou ter nada, parece que é uma coisa, tudo dá errado para mim, quer ver, eu vou tentar isso mais uma vez, eu sei que vai dar errado. Você está orando para o diabo. Você está dando autorização a ele, pela sua palavra, de que tudo se faça errado. Então tem que tomar muito cuidado, como diz o versículo de hoje, porque senão você vai ter que aguentar as consequências de tudo que você disser. Você não vai ficar por inocente, porque palavras ditas são sementes lançadas.
Palavras ditas são ordens espirituais, porque nós somos filhos de um Deus que criou tudo por sua palavra. E nós temos as suas características também. Então as tuas palavras fazem um efeito grande na vida de outras pessoas e principalmente na tua, porque você vai colher tudo aquilo que você disse. Se você deseja algo para alguém, então isso deve ser muito bom. Então isso vai vir para você, às vezes até em dobro. Porque se você deseja muito isso para alguém, a gente sempre vai desejar para alguém aquilo que a gente quer para a gente. Então ela volta. Quando você reclama, você está fazendo o contrário do clamor. Você está reclamando. Então aquilo volta para você. Você está pedindo de volta aquilo ali. Então muitas vezes a gente não entende porque estamos passando por algumas coisas, mas certamente são consequências de nossas palavras, de nossas atitudes, porque aquilo que a gente fala gera ações e muitas vezes a gente tem que segurar aquela palavra e a gente vai até o fim fazendo aquilo ali que a gente proferiu. Então abra a boca para abençoar e receba bênçãos de volta. Declare a paz e receba a paz. Em nome de Jesus, toma cuidado com o que você fala. Se é para falar coisas que vão voltar para você, fala coisa boa, deseja o bem para todas as pessoas. Isso voltará para você. Existe uma lei do retorno. A gente sempre colhe o que a gente plantou. Não adianta você querer tirar uvas de um pé de limão. Se você plantou limão, você vai colher limão. Ah, meus filhos não são carinhosos. Será que você foi com eles? Será que você não está recebendo o troco das tuas ações? Ah, eu nunca consegui crescer na minha empresa. Mas será que é porque você também não estudou para isso? Você ficou estagnado, você perdeu as promoções, você não correu atrás também? Então nós realmente colhemos aquilo que nós plantamos. Aquilo que nós desejamos para o outro geralmente volta para a gente. Toma cuidado com isso. Nas versões mais tradicionais diz que nós comemos do fruto da nossa boca. Nós nos alimentamos disso. Então nós temos que ter cuidado com o que falamos. E não é inocência. Ah, eu disse sem querer, não. Teu coração está cheio disso. Você precisava desabafar e desabafou. E disse coisas que se arrependeu depois. Mas aí o estrago já está feito. Você pode até ter uma opinião contrária àquilo que a pessoa falou, mas se ela não te perguntou qual o sentido de dizer, tem coisas que você precisa guardar para você. Mastigar aquilo ali, tentar entender, orar por aquilo ali, para que você entenda o que é que está acontecendo. Aquelas pessoas que você acha que são teus inimigos, às vezes elas estão passando por um momento muito difícil, ou passaram no passado algo que endureceu ela, que machucou aquela pessoa. Ela não é ruim porque ela quer, é porque ela foi muito machucada, então você machuca mais ainda agredindo aquela pessoa. E talvez no quarto dela ela chore diante do Senhor porque ela não quer ser daquele jeito. E ela recebe perdão e você vai colher as consequências das tuas palavras, porque Deus não te levantou para amaldiçoar ninguém. Deus te levantou para profetizar vida. Quando Deus colocou o sacerdote, o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos secos e disse a ele que aquilo ali era a casa de Israel, ele poderia ter concordado e ter dito: essas pessoas merecem mesmo, porque elas pecaram, elas traíram o Senhor e elas foram em busca de outros deuses. No entanto, Deus levanta ele para ele profetizar vida. Ezequiel, você está aqui para profetizar vida. Eu estou aqui para profetizar vida. Você está aqui para profetizar vida. A tua casa pode estar morta, seca. A tua igreja pode estar fria, sem vida. Você foi levantado para profetizar vida, nunca maldição. Você não pode nem amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Tentaram fazer isso com Israel. Compraram um profeta para que ele amaldiçoasse o povo de Deus e ele não conseguiu, porque ele disse que não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então você talvez esteja amaldiçoando aquilo que Deus abençoou. Pessoas que Deus criou, seus filhos que ele gerou.
e aí você está amaldiçoando pessoas, e aí você vai pagar um preço muito alto, porque ele disse que quando você fizesse um bem a esses pequeninos, a ele estava fazendo. Então, se você fizer um mal a esses pequeninos, a quem você está fazendo mal? Quando Deus se encontra com Saulo no caminho de Damasco, ele não diz assim: Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo os cristãos? Pare com isso. Jesus se apresenta para ele e diz: Saulo, por que você está me perseguindo? Entende? Então tem que tomar muito cuidado com as tuas palavras, não somente direcionada aos outros, mas direcionada muitas vezes a você, porque olhando no espelho você muitas vezes se machuca, você mesmo se agride, você não se perdoa, você carrega culpas, você não libera a tua vida para prosperidade, para grandes conquistas, você sempre limita você e diz: não, eu nunca vou conseguir nada, eu nunca vou sair desse lugar onde eu estou, eu nunca vou conseguir me mudar, eu nunca vou conseguir sair desse emprego, eu vou ter que aguentar essas pessoas para o resto da minha vida. Para com isso. Profetiza bênçãos para você, abre tua boca para te abençoar também. Enche os teus pensamentos, o teu coração de coisas boas, e da tua boca só sairá coisas boas. Que Deus te abençoe. Que nesse dia você reflita sobre essa palavra, que você vai ter que aguentar as consequências de tudo que você disser. Então, quando você for falar, lembra desse versículo de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque pela palavra o Senhor criou todas as coisas e o Senhor nos deu esse dom. Assim como o nosso Pai, nós temos também essa característica, tanto nas nossas palavras ditas ao nosso semelhante, como nossas palavras dirigidas ao Senhor em oração. Nós estamos determinando, nós estamos crendo, nós estamos proferindo palavras que podem mudar a nossa história. Nós estamos pedindo, e por isso que muitas vezes nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar em oração, porque nós não sabemos orar. E nós oramos de forma errada. Como o Senhor mesmo diz, vocês não têm porque vocês não pedem, vocês pedem mal. Então, muitas vezes, por misericórdia, o Senhor diz não. Por misericórdia, o Senhor faz com que a gente fique esperando para que a gente reflita naquilo que a gente pediu, para que a gente mude a nossa oração. Porque o inimigo, ele está ali para nos acusar, para diante do Senhor dizer: dê a eles o que eles pediram. Eles estão pedindo para morrer, eles estão pedindo para sumir do mundo. Obedeça. É a vontade deles. Você deu livre-arbítrio para eles. E por isso que muitas vezes o Senhor se segura, espera um tempo até que a gente mude a nossa oração através do Espírito Santo, para que a gente declare coisa boa, para que a gente venha acolher coisas boas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem esse poder de colocar uma guarda toda, uma equipe de soldados valorosos para segurar a nossa boca, para contermos a nossa língua, para que a gente só abra a nossa boca para abençoar, para desejar o bem. Ajuda o teu povo a crescer espiritualmente, a ter uma visão aberta de todas as coisas, para que eles entendam a tua palavra, para que eles vivam a tua palavra, para que eles não fiquem sem entender por que estão colhendo esses frutos, porque estão vivendo essa vida que estão vivendo. Abre, Senhor Deus, a nossa visão para que a gente entenda que foram palavras malditas e que a gente pode nesse momento pedir perdão, mesmo que a gente ainda colha as consequências, mas nós vamos colher muito menos, porque nós vamos trabalhar para que palavras benditas sejam jogadas por cima dessas malditas, para que o buraco não fique tão grande, para que o machucado não fique tão forte. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque falamos tanta besteira. Perdoa porque nós não refletimos naquilo que dizemos. Nos ajuda a crescermos espiritualmente, para que possamos usar esse dom maravilhoso da palavra para abençoar vidas, inclusive a nossa. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.